Olá, meus amores, voltei. Na página 64, vamos estar estudando também. Acompanha aí com a prova. O meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. Então, o patrimônio público deve ser protegido e ele é público. Quando fala público, todos podem, utilizar, usufruir desse patrimônio. Tem um exemplo aqui, do arquipélago de Fernando de Noronha. É uma ilha, é um patrimônio público. Qualquer pessoa pode ir a esse lugar, tomar banho, passear, que é um patrimônio público. Mas tem que cuidar dele, né? Conservar, preservar. É igual quando nós vamos à praia. É um patrimônio público. Você pode ir, passar o dia todo, tomar banho. Agora, quando nós comemos alguma coisa, tomamos uma água de coco, chupamos um picolé, temos que fazer o quê? Preservar aquele meio, aquele patrimônio público. Jogar o lixo no lugar do lixo, não é isso? Aí sim nós vamos estar preservando este lugar. Então, o meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. O uso coletivo significa para todos usarem. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, que a prova colocou aqui, patrimônio natural. A prova vai explicar patrimônio natural, patrimônio histórico material e patrimônio histórico imaterial. Tem tudo aqui no nosso livro. Vamos lá. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna. Fauna é o quê? Animais. Lembra de coletivo? Animais. Da flora. Flora é o quê? As plantas. Dos minerais, que nós já estudamos, o extrativismo, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Então, a sociedade, nós temos que preservar o meio ambiente, a natureza, a fauna, a flora, temos que preservar. Muitas vezes, as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Vamos ver agora o patrimônio histórico material. É o conjunto de bens que conta a história de um povo. Observe bem para vocês saberem a diferença do material, do patrimônio histórico material, para o patrimônio histórico imaterial, que vai cair na nossa provinha e vocês têm que saber a diferença de cada um. Presta atenção. O patrimônio histórico material e imaterial. Aqui é um exemplo, eu dou a definição dos dois, mas logo abaixo tem a definição de cada um. O patrimônio histórico material e imaterial é o conjunto de bens que conta a história de um povo por meio dos objetos, bens materiais, de saberes produzidos pela humanidade, bens imateriais, e ele é importante para manter viva a memória coletiva de uma sociedade. Então, os dois é um conjunto de bens que conta a história de um povo por meio de objetos. Então, agora vamos ver a definição do material. Os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos de arquitetônicos, vestimentas de roupas, mobílias, os móveis, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, os carros de antigamente, obras de arte, documentos, entre outros elementos. Então, o materiais é esse tipo de vestimentas de roupas, mobílias,
utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obras de artes, documentos e outros elementos. Agora vamos ver o imaterial. Os patrimônios históricos imateriais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas dos cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Podem ser transmitidos oralmente e são produzidos e modificados ao longo da história. Ó a diferença. Materiais, é mais a matéria, né? Que a gente pega, como vestimentas, as roupas, os materiais, mobílias e etc. Já o patrimônio histórico é o quê? É as comidas, é as danças, as festas. Então, juntando o material e o imaterial, vai contar o quê? A história de um determinado lugar. Nós estamos vendo aqui a figura aqui, o conjunto formado por igrejas, pontes, casarões e fontes de água compõe o patrimônio histórico material do município de Ouro Preto. Aqui é o conjunto formado por igrejas, pontes e casarões e fontes de água. Então, isso aqui no município de Ouro Preto, conta o quê? A história deste lugar, usando o quê? O patrimônio histórico material. E aqui abaixo, nós temos uma mulher fazendo acarajé, né? Quem é que gosta de acarajé aí? Ô, saudade de comer acarajé, hein? Então, a acarajé já é o quê? Um patrimônio histórico imaterial, que conta a história de quê? De antigamente, que faziam a acarajé, e hoje nós temos aí também a acarajé, ok? O ofício das baianas do acarajé é um patrimônio imaterial que foi registrado em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, município de Salvador, no estado da Bahia. Bom, meus amores, agora responda, né? Atividade depois aí. 3. Pesquise com seus colegas um patrimônio histórico material e um imaterial da região em que vocês vivem. É uma resposta pessoal e vocês vão fazer com alguém da sua família, tá bom? Você vai pesquisar aí um patrimônio histórico material e imaterial. Material é uma coisa concreta, né? Pode ser um móvel, pode ser uma igreja. E o imaterial é o quê? Comidas típicas, danças, festas. Você pode estar dando uma olhadinha aqui. 4. Classifique as imagens de acordo com a legenda a seguir. Eu tenho aqui 4 imagens. E você vai colocar aí para classificar cada uma delas. Eu tenho o P e o N para patrimônio natural. Então, quais dessas imagens aqui é patrimônio natural? O P, H e o I é o patrimônio histórico imaterial. Então, quais dessas imagens são patrimônio histórico imaterial? E o P, H, M é o patrimônio histórico material. Então, quais dessas aqui é um patrimônio histórico material? Você vai, de acordo com a explicação da PRO, você pode voltar para ler novamente, para vocês responderem e acertar, tá bom? A atividade fica por aqui, mas eu peço a vocês que vocês... Então, peço a vocês, né, que vocês voltem ao conteúdo, a página 62. Então, leiam novamente o conteúdo com calma, bastante atenção, respondam às atividades, tá bom? Caso tenha dúvida, mande a mensagem para a PRO, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida, ok? O assunto de história é um assunto muito gostoso, é pequeno, é curto, é bom de ler. A PRO não tem como ficar se estendendo muito nos vídeos, mas vocês leiam. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá bom? Tchau, tchau e boa atividade.